senador Magno Malta se manifestou pelas redes sociais sobre as notícias da velha imprensa sobre o conteúdo do indulto de Natal que Lula pretende assinar. O senador disse: Lula dará indulto de Natal, excetuando os presos do 8 de janeiro. Nada novo nisso. Lembrem-se que Flávio Dino disse que já foi juiz e, como juiz, ele julgou bandidos e nunca viu tanto ódio como nos olhos dos bolsonaristas. Vejam a sequência de falas, tudo com um propósito. É onde eles queriam chegar. O senador apontou que, enquanto criminosos receberão o indulto de Lula, aqueles que estavam rezando, estavam orando, esses não vão receber. Ele disse: vergonha, mas nós temos que levantar a voz e denunciar isso. O senador Carlos Portinho, por seu turno, lembrou que durante a sabatina de Flávio Dino ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, perguntou-lhe se Dino teria a grandeza de pedir o indulto dos presos do dia 8 de janeiro. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 29 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix a ajude@folhapolitica.org. Assista. Lula dará indulto de Natal, excetuando os presos do dia 8 de janeiro. Nada novo nisso, porque o marginal, o assaltante, aquele que rouba um celular para tomar uma cervejinha e aqueles que são trabalhadores da capilaridade do tráfico, segundo o ministro Rui Costa enquanto governador. E lembrem-se que Flávio Dino disse que já foi juiz e como juiz ele prendeu, ele julgou traficantes e nunca viu tanto ódio como nos olhos dos bolsonaristas. Vê como a sequência de falas, tudo com um propósito, é onde eles queriam chegar. Quem vai sair dessa saidinha do Natal no indulto do Lula? Preste atenção, serão exatamente esse tipo de marginal. Esse tipo de marginal, vítima da sociedade, sequestrador, assaltante, esses terão. Mas aqueles que estavam rezando, que estavam orando e que eles insistem em chamar de esses não vão receber. Vergonha, vergonha. Mas nós temos que levantar a voz e denunciar isso. Vamos ver os inocentes que o Lula vai dar indulto. Que eles estão acostumados, né? Lembra-se? Então, os inocentes do dia 8, esses não serão alcançados. Antes de passar o seu cargo, se Vossa Excelência teria a grandeza de, junto ao presidente Lula, pedir o indulto dos presos do dia 8 de janeiro, a anistia que esse país, quando viveu a época do terror, teve a grandeza de dar, sendo certo ou errado, para distensionar o nosso país. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, primeiro parabenizar
o exercício democrático que Vossa Excelência conduziu na presença de todos os senadores aqui presentes. Senador Cajuru, por favor. Na presença de todos os senadores aqui presentes. Senador Flávio Dino, eu tenho que iniciar por uma crítica. Senador Flávio Dino, eu tenho que iniciar por uma crítica, e não poderia ser diferente. Aqui todos os senadores são iguais, não há senadores de segundo escalão, de primeiro. Eu não tive a mesma sorte, senador Girão. A imprensa até me procurou, se o senhor tinha me procurado, porque Vossa Excelência sabe que na política, para a gente ter o voto, a gente tem que pedir o voto. E há uma cortesia, ou a sua ausência, uma descortesia, não ir de gabinete em gabinete um indicado para conversar. Eu me ressinto porque mesmo o defensor público da União, que nós derrubamos aqui no voto, porque não era o mais adequado, mesmo ele eu recebi no meu gabinete. Da mesma maneira que eu sei que os comunistas não comem criancinha, eu também não morto. E teria o maior prazer em recebê-lo para um café, um biscoito e, com toda honestidade, numa conversa mais demorada, poder conhecê-lo pessoalmente. Porque nunca seria a minha avaliação, aqui nessa sabatina, pessoal. E nem poderia fazê-lo por pouco conhecê-lo. Talvez eu tenha tido mais conhecimento pela imprensa do personagem Dino, a quem a ministra e hoje senadora Damares se referiu à frente de um ministério. Eu, como líder de governo Bolsonaro, também tive receio, como muitos brasileiros, pela perseguição política que se instalou no país. E tive muito receio e muita preocupação, porque diziam que o presidente Bolsonaro era uma ameaça à democracia. Pois bem, o presidente Bolsonaro não é presidente há mais de um ano e a democracia continua ameaçada. E aí é que é o ponto principal da minha fala nessa sabatina. A democracia continua ameaçada, ministro Dino, não por Vossa Excelência de forma alguma, mas certamente porque o princípio básico da separação dos poderes e da harmonia entre os poderes, ele foi quebrado. Os poderes da República, algum deles se sobrepôs a outro, nas suas funções, ou se sobrepôs à própria Procuradoria, no caso dos inquéritos, que, com todo o respeito, doutor Paulo Gonet, ainda que uma resolução interna, que já seria um absurdo, na minha opinião, do STF admita a abertura de um inquérito, certamente não é quem abre, não pode ser quem julga, até pelo compartilhamento das funções no próprio STF. E isso está acontecendo no Brasil há mais de ano. E a Procuradoria vem se manifestando sobre a libertação de presos e vem sido literalmente ignorada, a ponto de um deles ter morrido na cadeia. E as responsabilidades dos magistrados não são perseguidas. Eu, quando assumi o meu mandato como senador, eu me desincompatibilizei da minha função como advogado. Não só saí do escritório, como me licenciei na OAB. Até para surpresa do próprio presidente da OAB do Rio, que disse que não era necessário. Mas, senador Flávio Dino, eu não acredito que a gente possa vestir duas facetas diferentes. A gente é fruto da nossa história, das nossas ideologias, sem dúvida. E na política, a política tem lado. Vossa Excelência ocupou um espaço político e ocupou o seu lado. Mas agora, como magistrado, e aí Vossa Excelência se traiu por duas vezes ao fazer uma metáfora futebolística, Vossa Excelência não está mudando de posição no mesmo time e nem está mudando de time. Vossa Excelência se coloca para ser o árbitro. E o árbitro é imparcial. O árbitro deve agir com honestidade. A função do magistrado é essa, ao julgar. Não é a função do magistrado legislar. Não é a função do magistrado ocupar aquela cadeira para fazer política, como hoje
na votação da PEC, na eleição do presidente Pacheco, vários senadores recebendo ligação de ministros do STF pedindo voto. Eu posso, como advogado, ir no seu gabinete, despachar um processo. Agora, eu, como senador, eu não posso ir no processo dos outros e pedir o seu voto. Como não pode um ministro ou um juiz, e aqui não vejo nenhum desses que fizeram isso, por isso não é dirigido a ninguém aqui nessa sala, não pode ele se miscuir na atividade legislativa e muito menos pedir e orientar a atividade legislativa. E isso não é uma falácia. Todos aqui sabem que isso aconteceu, pelo menos nessas 3 situações que eu relatei aqui. E isso é uma interferência. É isso que ameaça a democracia. E Vossa Excelência, e não é pessoal, talvez seja o momento mais equivocado com todas as vênias para sua indicação. Porque não é só um momento de distensionar, e Vossa Excelência teve a chance como ministro de fazê-lo, e não o fez, acirrou. Por que acreditar que lá, no STF, será diferente? Essa é uma pergunta. É também a mistura e a sobreposição dos poderes. Eu estava aqui pensando, o ministro Flávio Dino foi eleito senador, não sentou na cadeira. Os seus eleitores certamente esperavam, muito bem representado pela sua suplente, sim, mas eu sei porque sou suplente. Infelizmente, o meu titular, Deus o chamou. Mas Vossa Excelência foi ser ministro, e de ministro será, ou pretende ser ministro do STF. Os seus eleitores, que depositaram a confiança em Vossa Excelência, não o viram nesse exercício. E lá, Vossa Excelência, por mais que não queira, Vossa Excelência será o político que é. E isso me preocupa, porque estamos abrindo um caminho. Isso já aconteceu antes. Já tivemos parlamentares magistrados no STF, e foram bons, muitos deles, o que eu não duvido que possa ser até. Mas nesse momento de separação dos poderes, é o pior gesto que a gente pode fazer para os poderes e para a sociedade. Se não fosse Vossa Excelência, fosse outro senador, para não parecer pessoal, ministro Flávio Dino, eu teria o mesmo discurso aqui nesse momento. Fosse o senador Pacheco, que inclusive foi cogitado e é tido como um grande jurista, eu teria o mesmo discurso nesse momento. Talvez não no momento seguinte, à frente, alguns anos à frente, depois de distensionar, depois de cada um fazer a sua autorreflexão. Eu venho pedindo para o Legislativo interferir o menos possível no Judiciário também. E venho pedindo repetidas vezes que o Judiciário tenha a capacidade e a grandeza de fazer a sua autorreflexão, porque a autorregulação, a autorreflexão é o melhor caminho. E se tem um poder que se desvirtua, ele próprio deve encontrar o seu norte, trazer de volta, porque é a Constituição que ele se sujeita. Essa indicação, além de extemporânea, além de colocar em risco, além de não evitar esse tensionamento, agravá-lo, ela ameaça, e não por Vossa Excelência, mas pelo fato de Vossa Excelência ser um político, ter sido um ministro rigoroso, inclusive, no momento em que a democracia continua ameaçada e, infelizmente, digo como infelizmente como advogado, ameaçada pelo próprio Poder Judiciário. E como advogado eu vou fazer essa crítica, porque ela é construtiva, e tomem ela como construtiva. Quando eu vejo aqui, doutor Gonê, esperava até, porque já tinha visto do ministro Flávio Dino, que havia dito que fake news pode ser crime, mesmo sem lei específica, né? Imagina, não há crime sem lei anterior que o defina. Como um ministro que quer notório saber jurídico ir para o STF se posicionar dessa maneira, que já havia dito que o tempo da liberdade de expressão acabou no Brasil, foi sepultado. Ele não me surpreenderia, mas Vossa Excelência me surpreendeu ao dizer que, assim como já foi dito que a democracia é relativa, agora o novo termo é que a liberdade é relativa. A liberdade não é relativa, é um direito natural do ser humano. A liberdade, quando excede, ela tem as suas consequências, e a lei é o que define, não é o magistrado. O magistrado aplica o que esse Senado Federal estabelece.
Não há liberdade relativa, não há democracia relativa. Balela. Para encerrar, senhor presidente, eu percebi, senador Flávio Dino, o senhor tem várias facetas. Eu espero um dia poder conhecê-lo mais a fundo, porque não é pessoal, e conhecer a sua melhor. Mas eu sempre vou desconfiar daqueles que se vestem de lobo em pele de cordeiro. O indivíduo é único, não há como se desvencilhar. É a sua história. Vossa Excelência, para concluir aí a pergunta, Vossa Excelência, a sugestão do senador Sérgio Moro, ele sugeriu, para distensionar, que esses 7 parlamentares que sofrem de Vossa Excelência notícia-crime, se há o seu compromisso em desistir. Talvez seja um ato já de grandeza e distensionamento. E eu vou além. Se Vossa Excelência, eventualmente, por amor ao debate, for aprovado, antes de passar o seu cargo, se Vossa Excelência teria a grandeza de, junto ao presidente Lula, pedir o indulto dos presos do dia 8 de janeiro, a anistia que esse país, quando viveu a época do terror, teve a grandeza de dar, sendo certo ou errado, para distensionar o nosso país.